Quer saber quais doenças podem ser prevenidas ou controladas com atividades físicas? Assista a partir de agora e Só Pra Saber. Qual é a diferença entre natação e academia? Qual atividade física pode ser feita em qualquer idade? No programa de hoje, o professor do curso de Educação Física da UniABC, Emanuel Gomes Ciolac, vai dar dicas e esclarecer dúvidas sobre atividades físicas. Está no ar o Só Pra Saber. Não tenho tempo de fazer academia. Qual atividade física poderia praticar? A recomendação hoje das organizações de saúde é que se faça pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Tá? E essas atividades físicas têm que ser de intensidade no mínimo moderada, podendo ser dividida em 2 sessões de 15 minutos ou em 3 sessões de 10 minutos diárias. Atingindo essa recomendação de ser atividade moderada e atingindo 30 minutos por dia, no mínimo 5 dias por semana, já está dentro da recomendação mínima. Pode ser dependendo do nível de condicionamento físico da pessoa, uma simples caminhada, uma corrida, uma partida de futebol, natação, tá? O próprio brincar, passear com cachorro, com criança, atingindo essa recomendação, já está dentro do que se preconiza, dos 30 minutos diários. Que doenças podem ser prevenidas com atividades físicas? São inúmeros os números de doenças que podem ser prevenidas ou controladas que a gente tem conhecimento hoje em dia. As principais e as mais conhecidas são as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial ou o próprio acidente vascular encefálico. Todos esses podem ser prevenidos. Uma vez que a pessoa já tem essa doença, ela também pode ser controlada com atividade física. Mas tem outras doenças, como as doenças do aparelho locomotor, como por exemplo a osteoporose, a osteoartrite, também pode ser prevenida ou controlada com atividade física. E hoje em dia também se sabe que até alguns tipos de câncer conseguem ser prevenidos com atividade física. Praticar atividades físicas retarda o envelhecimento? Pelo que se sabe hoje em dia, a gente tem 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento primário, que é o envelhecimento da célula por si só, independente do tipo de atividade física que a pessoa pratica ou da alimentação que ela tem, ou seja, independente do meio ambiental. E tem o envelhecimento que depende do ambiente que a pessoa vive, do ar que ela respira, da atividade que ela pratica, da alimentação que ela tem. Quando se fala em envelhecimento primário, a atividade física não previne, mas do envelhecimento secundário, ou seja, aquele que vem por causa desses fatores externos, a atividade física consegue prevenir. Então, ela, por exemplo, ela previne a queda da capacidade cardiorrespiratória e da massa muscular que vem com o sedentarismo. Se você faz atividade física, você consegue prevenir essa queda ou ter uma queda menos intensa ao redor da vida. Você consegue, prevenindo essas doenças, também conseguir prolongar mais a expectativa de vida da população. natação melhora a respiração? A natação é uma atividade física aeróbica, então, portanto, ela consegue melhorar o sistema cardiorrespiratório, tá? Vale lembrar que isso daí não é uma coisa específica da natação. Qualquer atividade física aeróbica consegue melhorar o sistema cardiorrespiratório. Então, por exemplo, a própria caminhada, a corrida, o ciclismo, os esportes que têm longa duração, como, por exemplo, o futebol, o basquetebol. Por que sentimos dor do dia seguinte, depois da academia? Nem sempre se sente dor. Normalmente, quando isso acontece, é porque aquela carga que você utilizou está valendo o que você deveria fazer naquele momento. Isso daí acontece muito com as pessoas que são sedentárias e que utilizam uma carga acima do que estariam habituadas a treinar. Isso acontece normalmente por microlesões na fibra muscular, tá? Principalmente causadas por alta sobrecarga, que por conta disso, acabam ficando doloridas por 24 a 48 horas. Até 72 horas é considerado ainda normal. Que benefícios a musculação traz à saúde? Primeiro, mais evidente, é o aumento da força muscular, tá? E da preservação da massa muscular ao longo do envelhecimento. Isso pode prevenir inúmeras doenças que são comuns do envelhecimento, principalmente a osteoporose, a osteoartrite. Mesmo pessoas que já tenham desenvolvido essa doença consigam controlar melhor ela. A gente tem benefício, por exemplo, também para o metabolismo, acaba melhorando a minha sensibilidade à insulina. Isso daí também é muito benéfico para a pessoa que tem diabética. Além disso, para as pessoas que têm doença cardiovascular, aumentando também a minha força muscular, eu acabo diminuindo a resposta da minha frequência cardíaca, da minha pressão arterial para um determinado esforço. Isso acaba protegendo também o meu coração. Exercício físico pode ser feito em qualquer idade?
Sim, desde que não tenha uma doença grave que impeça essa prática. Exercício físico pode evitar a osteoporose? Evitar seria uma palavra muito forte, tá? Mas ele pode ajudar a prevenir desde que a pessoa não tenha um fator genético muito importante para isso. A gente sabe que a perda de massa óssea, dependendo da atividade física que a gente faz, é mais lenta do que quando comparado com a pessoa que envelhece de maneira sedentária. E além disso, mesmo que ela tenha a mesma perda óssea, a pessoa que faz atividade física tem um risco de cair bem menor. Então ela caindo menos, mesmo ela tendo osteoporose, a chance dela quebrar também é menor. Praticar exercícios físicos alivia o estresse? Muitas pesquisas mostram que sim. Que as pessoas que praticam atividade física acabam tendo uma descarga hormonal que acaba ajudando na prevenção e no alívio desse estresse. É melhor praticar exercícios físicos antes ou depois de comer? Nunca é bom praticar atividade física em jejum. Também não é bom praticar atividade física após comer uma grande quantidade de alimentos. O ideal é que se pratique atividade pelo menos 1 hora após uma alimentação leve. Se a alimentação for um pouquinho mais pesada, pelo menos umas 2 horas depois. O exercício físico melhora a circulação sanguínea? Sim, principalmente as atividades aeróbias, como caminhada, corrida, natação, têm um grande benefício para o aparelho circulatório. É verdade que o excesso de exercício físico provoca deficiência nutricional? O excesso de exercício físico ele causa uma coisa chamada overtraining. Toda vez que a gente faz muito exercício e não dá recuperação para o nosso organismo, ocorre uma série de distúrbios no nosso corpo que acabam prejudicando a homeostase, o equilíbrio, o funcionamento do nosso organismo. Não necessariamente nutricional, pode ter também um aspecto nutricional envolvido, mas está muito ligado ao excesso de exercício e à falta de recuperação dele. Qual o melhor horário para fazer exercícios físicos? Aí depende muito do ciclo circadiano da pessoa. Há pessoas que acordam muito bem pela manhã, ficam bem dispostas e quando chegam no final do dia elas estão muito cansadas. Então para esse tipo de pessoas seria mais recomendável que fizesse atividade física pela manhã. Enquanto tem outras pessoas que pela manhã só levantam da cama, acabam nem acordando, vão despertar mesmo depois do almoço e no final do dia estão bem despertas, bem dispostas. Então para essas pessoas seria mais adequado que fizesse atividade no final do dia. Suplemento ajuda na hora da musculação? Ajuda desde que eu não tenha uma alimentação adequada. A suplementação acaba sempre sendo indicada para aquela pessoa que ou a alimentação não dá conta da quantidade de atividade que ela faz, como por exemplo um atleta que treina várias horas por dia e só o que ele consome com a alimentação não é suficiente, ele tem que tomar um suplemento, ou para aquela pessoa que por um ritmo de vida muito corrido não consegue fazer as suas refeições de maneira regrada. Aí também a suplementação pode ser útil. Hidroginástica serve para que tipo de pessoas? Para quem gosta da atividade e para quem, por exemplo, não encontra prazer numa atividade fora da água. A hidroginástica ela tem bem orientada, bem desenhado o seu programa, ela pode trazer tanto benefícios cardiovasculares, como por exemplo de uma caminhada, como benefícios musculoesqueléticos, como de uma musculação de leve a moderada intensidade. Pilates substitui musculação? Até o que a gente sabe hoje em dia, não. Qual é a diferença entre alongar e aquecer? O aquecimento é a preparação do seu corpo para a prática da atividade física. Então eu vou trazer um aumento da circulação para aquela musculatura que vai ser trabalhada, da lubrificação daquelas articulações que vão ser trabalhadas, para quando eu for fazer aquela atividade de maior intensidade, minha musculatura, minha articulação e o próprio meu coração esteja trabalhando na intensidade certa para suportar aquela atividade. O alongamento nada mais é do que eu promover uma atividade que vai me ajudar a aumentar a amplitude de movimento. Ele pode fazer parte de um programa de aquecimento, mas ele sozinho ele não atua como um aquecimento. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas espero que você tenha gostado. E lembre-se, você pode escolher o tema do próximo só para saber. Mande sua sugestão para o nosso e-mail. Continue ligado na TV UniABC, a gente se encontra no próximo programa. Até lá!